todos. Desejo que a graça de Deus esteja sobre todos vós. Nesse momento, eu quero compartilhar uma pequena mensagem com a temática que está registrada no texto bíblico, no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 13. Traz o assunto: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É uma palavra que muitos utilizam, mas muitos interpretam equivocadamente essa palavra expressada pelo apóstolo Paulo e usa como mantra e ensinam que os homens podem tudo, que nada de ruim vai acontecer, porque posso todas as coisas em Cristo. Mas vale ressaltar que o apóstolo Paulo, ele estava remetendo esta mensagem sobre a sua vida, a sua história de vida, no que tange a sua caminhada no Evangelho, quanto aos altos e baixos que o apóstolo Paulo passou, as diversidades, as dificuldades. Ele traz aqui sobre a sua vida ministerial. Então, nós sabemos que nesse momento, quando o apóstolo Paulo ele expressa esta palavra, posso todas as coisas aquele que me fortalece, o apóstolo Paulo estava preso em Roma. Ele estava passando por privações, por necessidade, por solidão, por sofrimento. Então, ele estava num momento vulnerável. Mas o que importa para o apóstolo Paulo é que mesmo dentro desse contexto de vida, mesmo nessa situação de dificuldade, mas ele quis dizer assim: contudo, eu estou alegre, eu estou feliz, porque eu tenho Jesus em minha vida. Ele estava expressando a alegria que ele estava tendo na presença do Senhor Jesus. Então, quando ele diz eu posso todas as coisas, ele está se referindo que nada poderia roubar a paz, a alegria, a comunhão com o Espírito Santo, porque a força de Deus estava sobre ele. O cuidado de Deus estava sobre ele. Então ele quis dizer: eu posso passar pelas privações, eu posso passar pelas lutas, eu posso passar pelas dificuldades, pela solidão, pelo sofrimento, mas a graça de Deus está sobre mim. Tudo passa, mas a graça de Deus, ela permanece na minha vida. É isso que o apóstolo Paulo estava expressando. Mas, às vezes, alguém sem entender, expressa essa frase achando que ele está isento de qualquer diversidade da vida, de qualquer circunstância, de qualquer momentos maus, porque eu posso todas as coisas em Cristo. Então, para mim, não tem dor, não tem sofrimento, não tem dificuldade, não tem crise, porque eu posso todas as coisas em Deus. Não, equívoco. O próprio Jesus passou por humilhação, por dor, por sofrimento, por desprezo, o próprio Jesus Cristo. Então, ele remete aqui a questão para que nós tenhamos motivação de dizer: eu vou vencer, eu vou passar por essa dificuldade e vou atravessar o outro lado, o lado da vitória. Mas isso não te isenta de você não passar as dificuldades, os momentos de dificuldade, momentos de crise. Então, precisamos entender. E também vale dizer que o cristianismo, ele perpassa por esse exercício de fé, por esse momento de você ter as lutas, as dificuldades, as aflições, porque através disso você vai ter uma experiência com Deus, você vai ter um crescimento espiritual. Então isso faz parte do cristianismo. Isso é bom nós entendermos, né? Que às vezes alguém diz: olha, aceita Jesus e você não vai mais sofrer, você não vai passar mais por um problema, a tua vida vai mudar. Claro, a tua vida vai mudar,
Porque agora Jesus faz, né, presença na tua vida. Ele está presente na tua vida, vai mudar sim, mas não vai te isentar das dores, do sofrimento, das batalhas que você vai ter que pelejar, não. Só que você vai ser vencedora, porque você tem Cristo na tua vida, que vai te dar graça, que vai te dar força, que vai te dar fortaleza para você vencer. Então, isso é importante nós entendermos. E com isso, nós vamos adquirir o quê? Raiz profunda. Através do sofrimento, através da dor, nós vamos buscar mais o Senhor Jesus. Nós vamos clamar mais o Senhor Jesus. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus, nós vamos adorar a Deus. E com isso, nós vamos ter experiências maravilhosas com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dizer assim, experiências profundas, né? Então, isso faz parte do cristianismo. Então, o apóstolo Paulo, ele estava falando sobre as suas grandes experiências que ele passou, os altos e baixos da sua vida, durante a sua caminhada. Veja que no verso 11, ele expressa assim: pois já aprendi a adaptar-se a toda e qualquer circunstância. Então, ele diz: estou instruído, quer dizer, estou preparado, estou habilitado, né? Tanto a ter fartura, como a ter fome, ter bonança e passar necessidade. Entende-se que ele aprendeu a superar as crises, a superar as dificuldades, a superar os momentos difíceis. Então, aqui ele diz: eu aprendi, eu adaptei. E às vezes, nós aprendemos a viver só os dias bons. Como é legal viver os dias bons, os dias alegres, os dias de felicidade, é muito bom. Mas e os dias maus? Aí que é o problema. E os dias maus? Não, os dias maus, em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedora. Então eu não posso dizer assim: não, eu repreendo, eu não vou passar por dificuldade, eu não vou passar por dificuldade, não vou passar por crise, não vou passar por desemprego, não vou passar por falta de saúde, por nada. Mas na nossa Bíblia, na minha Bíblia, está escrito isso. Na palavra de Deus está registrado isso. Na palavra de Deus está registrado que no mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo, porque o próprio diz: eu venci, e vós vencerás também, no nome de Jesus. Então, nós não estamos isentos das dificuldades, das lutas, dos sofrimentos, das dores, porque nós somos cristãos. Então, tem algumas pessoas que dizem assim: eu prenso Jesus à parede e digo: Jesus, eu não aceito doença, eu não aceito enfermidade, eu não aceito desemprego, eu não aceito. Mas aonde está escrito isso? Que nós podemos falar isso para Jesus: eu não aceito. Jesus, ele é soberano. Jesus, ele é Deus. O que prevalece na nossa vida é a vontade dele, e não é a nossa vontade. Então, eu acho interessante quando o apóstolo Paulo diz: eu aprendi, eu adaptei. Então, nós precisamos também adaptarmos e aprendermos. E vale ressaltar que o importante não é a questão do ter, mas sim a questão do ser. Porque o ter não te garante alegria, paz, felicidade. Podemos observar que tem muitas pessoas que têm muitas coisas. Tem bens materiais, tem acúmulo de riqueza, mas não tem a paz, não tem alegria, não tem felicidade. Talvez busque a felicidade num copo de cerveja, uma bebida alcoólica, buscando a Deus em coisas supérfluas desta vida, mas não tem a paz, não tem a alegria, não tem a felicidade. Mas Jesus, ele é a fonte da paz. Jesus é a fonte da alegria. E vale dizer, quem tem Jesus tem tudo. E quem não tem Jesus não tem nada, não tem nada. Não tem a salvação, não tem a alegria, não tem a paz, não tem a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Mas quem tem Jesus tem tudo. Tem a paz, tem a alegria, tem a comunhão com o Espírito Santo de Deus, tem o nome escrito no livro da vida e tem a garantia da salvação. Para quem tem Jesus no coração. Então eu convido você, chame por Jesus,
Aceita esse Jesus maravilhoso como seu único, suficiente Salvador da tua vida, para que em ti haja paz, haja alegria, haja prazer, porque Jesus é a fonte da alegria. Aleluia. E a vida em abundância está em Jesus, porque Jesus é a verdadeira paz. Aleluia. Então, vale ressaltar que o segredo do contentamento, da satisfação, é reconhecermos que Deus está no controle de tudo. Ele nos dá força, Ele nos dá graça, Ele nos capacita, e é nele que nós vencemos os momentos mais difíceis da nossa vida. Isso faz nós aprendermos a viver na dependência de Deus. Como é bom vivermos na dependência de Deus. Ele cuida e cuida muito bem. Aleluia. Jesus é a nossa força, Jesus é o nosso sustento, Ele é o nosso baluarte, Ele é a nossa alegria. Precisamos entendermos que todos nós passamos por momentos de dificuldade, de perdas, de luto, de escassez, de necessidade, de enfermidade. Todos nós estamos suscetíveis a passar por isso. Ninguém está isento, vacinado para não passar por isso. Mas nós vencemos pela fé em Jesus Cristo. Aleluia. Deus é poderoso para nos dar vitórias. E ninguém pode dizer assim, eu tenho uma vida brindada e não vou passar por momentos difíceis. Não existe essa possibilidade. Mas o que é importante é nós entendermos que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ainda que eu passe pelo vale, mas Jesus vai estar comigo no vale. Ainda que eu passe pelas dificuldades da vida, Jesus está sempre ao meu lado. Aleluia. Então, existem pessoas que sabem viver somente os momentos bons. Ele canta, ele adora Deus, ele está sempre sorridente, sempre feliz. Mas quando ele passa pelos momentos difíceis, pelos momentos maus, aí ele diz assim, não existe Deus. Se existe Deus, ele não ia deixar eu passar por isso. Aonde está Deus? Ele não está me vendo? Ele não sabe que eu preciso sair dessa situação? Por que Deus não faz isso para mim? E eu acho interessante isso. Porque o Senhor Jesus, lá do céu, ele olha para baixo e fica olhando, a gente questionar, não existe Deus? Aonde está Deus? Se Deus existisse, a minha vida não estava bagunçada. Se Deus existisse, não teria acontecido isso comigo. Ele fica olhando para nós. Mas lá de cima ele olha e fica pensando, quando vai olhar para cima? Quando vai ter um despertamento e dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Quando é que vamos abrir a boca para falar com Deus, para buscar a presença de Deus, para adorarmos a Deus e esperar a hora de Deus agir na nossa vida? Porque tem um momento certo de Deus. Podemos espernear, podemos dar burro na mesa, podemos, correr de um lado para o outro, mas se não chegar a hora, Jesus, ele não faz nada. Ele vai ficar olhando para nós e vai dizer assim, de nada adianta bater pé, de nada adianta gritar, berrar, mas muda a sua estratégia, muda o seu comportamento, começa a me adorar, começa a louvar o meu nome, começa a orar, começa a gritar pelo meu nome, aí as coisas vão ser resolvidas. Então o importante é nós entendermos a estratégia de como falar com Deus. Aleluia. Nós sabemos que Deus é o Deus que nos ouve, Ele nos ouve, nós precisamos falar com Jesus, né? E esse caminho da dor, caminho do sofrimento, é onde nós vamos aprender a esperar no Senhor, deleitar no Senhor, descansar no Senhor e acreditar que tudo está no controle dele. Aleluia. E quando nós estamos confiantes no Senhor, o Senhor, ele vai ouvir a nossa oração, ele vai responder a nossa oração. Em tudo, temos que ser grato a Deus pelos dias bons, grato a Deus pela alegria, pela felicidade, mas grato a Deus pelas lutas, pelas provações, porque Ele nos fará atravessar do outro lado. Aleluia. E a nossa força, ela vem de Deus.
A nossa força vem de Deus. Não é do que nós temos. Não é pelo status, pelo dinheiro, não é pela fama, mas é pela presença do Senhor na nossa vida. E nós dizemos, quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem Jesus, não tem nada. Quem tem Jesus tem a paz, tem a alegria, tem a felicidade, tem o prazer, tem a comunhão com Deus, tem o nome escrito no livro da vida e tem a salvação garantida. Mas quem não tem Jesus, não tem nada. Ele não tem a salvação, ele não tem a comunhão com Jesus, ele não tem a paz, ele não tem a alegria e não tem a salvação de Cristo Jesus. Então convida Deus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero neste momento entregar o meu coração para ti. Eu quero aceitar-te como meu único e suficiente Salvador da minha vida, porque eu quero a verdadeira paz, a paz que eu não tenho. Eu quero, Jesus, a paz. E o Senhor Jesus vai estar presente na tua vida e vai te dar paz, porque Ele é a fonte verdadeira de paz. Aleluia. Então, necessário se faz permanecermos confiantes no Senhor e acreditar que Ele está cuidando de tudo. Aleluia. Não deixe as lutas, as aflições, as angústias, os problemas roubar a tua fé, roubar a esperança, roubar a confiança que você tem em Deus. Aleluia. Creia em Deus. Ele cuida de tudo. Ele conhece a tua necessidade. Ele sabe do que você precisa. E Ele está atento a tudo. Deus tem a provisão para a tua vida. Deus tem a provisão para a tua família. Deus tem a provisão para os teus. Confia no Senhor. Acredita em Deus. Deus é fiel. Aleluia. Não perde a tua identidade por causa das circunstâncias, por causa das dificuldades, das adversidades da luta. Não, mas confia que Deus vai te manter de pé. Deus vai te dar força. Deus vai te dar graça. Veja o que diz lá em Isaías, capítulo 42, versos 2 e 3. Quando passarem pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aleluia. Confia em Deus. Entrega o teu caminho nas mãos do Todo-Poderoso. Ele cuidará de ti em todos os momentos. Desejo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre abundante sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus filhos. Que a graça de Deus seja sobre ti. Em nome de Jesus. Amém.